É o mesmo arroba aqui do Instagram. Ela vai colocar aqui para vocês o arroba dela. E caso caia aqui no Instagram, pessoal, a gente vai fazer uma edição do YouTube e a gente compartilha com vocês aqui no Instagram, tá bom? Então, a gente vai começar, caso esteja travando ou você não conseguiu assistir ou está assistindo depois, pode fazer os comentários, pode fazer perguntas para a gente, para mim, para a Nádia, seja os comentários aqui embaixo da live, seja no direct, tá bom? Porque é um assunto muito importante, né, Nádia? Que a semana passada, a gente tentou trazer esse assunto, e aí caiu, enfim. Agora a gente vai conseguir conversar. É um assunto de extrema importância, que a gente está vendo as pessoas falarem mais sobre isso, as mulheres, os médicos também estão abordando muito mais essa fase da vida, né, que é o 40 a mais, e eu assisti até um podcast, né, daquela Vênus, hoje de manhã, com uma médica falando desse assunto, né, ela era obstetra e ginecologista, e agora até a medicina está pensando em desmembrar um pouco isso, para ter um estudo mais voltado para essa fase da mulher, que é uma fase onde não se falava muito, né, Nádia? Se falava da menopausa. A gente sabe que a mulher ela entra na menopausa, mas 10 anos antes, né, que é por volta ali dos 40 anos, a mulher já começa a perceber muitas alterações e muitas mudanças. Então, é isso que a gente vai abordar hoje, né? O que essas mudanças, a partir dos 40 anos, que as mulheres, muitas vezes, não entendem o que está acontecendo, elas tentam fazer da mesma forma tudo que elas estavam fazendo antes e percebe que o resultado não está acontecendo, está sendo diferente, porque é uma fase da vida onde ela começa a perceber mudanças de forma sutil no corpo dela, né? No humor, não só no corpo, mas em outras esferas aí da vida, né? Que é isso que a gente vai abordar um pouco mais aqui. Então, ela começa a perceber mudança no humor, mudança no sono, mudança realmente na questão corporal, tem ali um aumento da gordura corporal, principalmente na região abdominal. Então, o que a gente quer conversar aqui, quer trazer para vocês, o que a vida pede nesse momento, né, dos 40 a mais. Ele pede alguma mudança? Não. Qual é essa mudança? Você sente aí, Nádia, você tem essa percepção quando você atende essa mulher, né? E eu acho que nós duas estamos nessa fase também, 40 a mais, então a gente consegue perceber isso, uma percepção pessoal também. Eu acho que isso acaba ficando até mais, um entendimento até maior, né? Eu comento que as minhas pacientes, né, querendo ou não, a gente tem estudo de caso de nós mesmos, né? Realmente essa mudança ocorre e a gente escuta muito falar sobre a menopausa, né? Depois da pausa, depois de ter pausado a menstruação, né? Que é o mais famoso, digamos assim. Sim. Só que a gente vem num caminho de longevidade muito grande, onde a gente vive cada vez mais e cada vez melhor, né? Só que se deixou escapar realmente isso. Eu comecei a sentir isso, Ana, da perimenopausa, quando eu comecei a estudar. Eu nunca tinha escutado essa expressão, por exemplo, né? Se falava talvez um pouquinho em climatério, né? Mas não esse olhar atento que, começa muito antes, né? De você realmente, daquele marco, né? De um ano pós parar a menstruação. E estar atento a isso, e por isso que essa live é tão importante, né, Ana? Porque estar Sim. atento a isso é você ter uma qualidade de vida muito melhor, olhando isso antes, né? Muito Exatamente. antes. E a gente percebe uma tensão, né, hoje, quando a gente está se falando muito mais sobre isso, né, que antigamente ninguém falava, e a gente percebe uma tensão maior nessa fase, né? Seja ela com relação a medicamentos, né? A própria reposição hormonal, mas perguntando assim, sendo um pouquinho mais
enfática aí com você para a gente trazer um pouco mais para o nosso tema, né? Quando a gente pensa na questão emocional da mulher, né, nessa fase dos 40 anos, e ela começa a ver essa mudança sutil no corpo, que muitas vezes ela não associa à perimenopausa, né? Porque é algo que quando eu falo sutil, é algo que às vezes não acontece no início tão recorrente, né? Começa a acontecer ali, então vamos pensar o que começa a acontecer, né? Uma alteração do sono, do ritmo do sono que ela tem, e ela começa a sentir isso assim, uma semana, foi 2 dias que eu dormi meio mal, acordei ali às 3 da manhã e não consegui mais dormir, 2 da manhã, né, não consegui mais dormir, aí passa-se uma semana, aí ela volta a sentir isso novamente, e aí ela sente um calor diferente à noite também, e isso faz com que ela desperte, ou ela levanta para ir ao banheiro e não consegue mais, e demora para pegar no sono, né? Então, são mudanças sutis que vão acontecendo, isso até tem uma explicação fisiológica, né? Porque, assim, os hormônios, eles estão diminuindo, então, não é que o seu ovário ele não funciona mais, então ele está funcionando, mas tem horas que ele para, tem horas que ele funciona mais, tem hora que ele... Então, o ritmo do funcionamento do órgão, ele muda, né? E é por isso que a gente sente ali os sintomas. E também não é uma coisa regular. Quando a gente fala da menopausa, a gente sabe que ali realmente não vai ter mais produção hormonal, ali acabou. Mas antes disso, essa oscilação hormonal que acontece nessa fase, que eu entendo que é a principal queixa das mulheres que eu pego no consultório, né? Não sei o que está acontecendo comigo, ali por volta dos 45, isso fica um pouco mais acentuado, né? Não sei, não estou entendendo o que está acontecendo comigo, uma alteração de humor, né? Um sono muito irregular, meu corpo já não responde mais a todas as estratégias que eu fazia antes, né? E se a gente tudo igual, né, Ana? Tudo igual, é verdade. Eu estou fazendo tudo igual, aconteceu comigo, né? Estou te falando, aconteceu comigo, com 46, eu falei, eu sou nutricionista, eu faço tudo igual, não é que eu mudei, como é que eu estou aumentando aqui uma gordura na região abdominal que isso não tinha antes, né? Então, e aí eu fui atrás, eu fui entender, e realmente estava no momento aonde os hormônios estavam oscilando, né? Eles estavam falhando. E aí que você, né, entende a importância de conversar com um médico que está atualizado e que entende dessa fase, né? Então, e aí ela consegue fazer as estratégias, porque essa é uma fase também, né, Nádia, aonde, quando a gente vai dosar o hormônio, os hormônios, muitas vezes, eles estão numa faixa normal, né? E o seu médico fala, não, tá tudo normal, você nem está longe aí da menopausa, né? E aí você fala, nossa, mas eu estou sentindo. Então, os sinais e sintomas nessa fase, elas acabam sendo um pouco mais soberanas do que a clínica, né? Se você só fica olhando os exames laboratoriais, tem que contextualizar, né? E aí, quando a gente traz para a questão emocional também, né, Nádia? Você que também é terapeuta, né? A gente, no final, acabou nem se apresentando muito. Né? Vai dar bom ainda, viu? Nós vamos ficar melhores nisso. A gente acabou, eu nem apresentei a Nádia, né? Nessa coisa da gente querer entrar aqui logo. A Nádia, além de nutricionista, eu quero que você conte um pouco, Nádia. Eu vou deixar você falar. Bora. Então, eu vi aqui, né? Aqui a gente está com 5 e aqui a gente está com 4, então está fluindo, é isso aí. O que importa é a gente fluir essa mensagem, né, Ana? Isso mesmo. Mas, prazer, gente, eu sou Nádia, assim, sou nutricionista e também terapeuta, então, assim, a gente está de um olho aqui, porque a gente está em 2 canais, né? E como a Ana falou, a gente fala muito da questão metabolismo, né? Mas e as emoções nesse momento? Porque nós acabamos de falar, né, Ana, em fases. Nós temos fases na vida, né? E essas fases, a Ana vai falar depois metabolicamente, né? Essas fases que a gente passa, essas 3 fases mais, né? E não é diferente na questão emocional, né? Porque pensa que nesse momento ali, 44, 46, próximo a 50, a mulher passa por uma fase
emocional. E aqui a gente fala muito, sim, do metabolismo, mas a gente não pode esquecer que chega também nessa fase, na questão mental e emocional, existe um cansaço mental, um cansaço emocional, um cansaço de uma mulher que sempre sustentou muito, sempre teve que sustentar, esse sempre aqui, né? Então, assim, o que era antes uma questão metabólica, hormonal, mais tranquilo, começa a diminuir isso no fisiológico e começa a pesar no emocional, porque eu não tenho mais tanto gás como eu tinha outro para colocar tudo nas costas e dizer assim, vai, sobe que eu levo. Né? Então, tem muita essa questão aqui, né? Excesso de responsabilidade, autocobrança excessiva, porque, como a gente falou, né, Ana, o corpo começa a mudar. E aí a autocobrança que é maior ainda. A frase que você trouxe que a gente escuta sempre nos nossos consultórios, não é verdade? Eu sempre fiz tudo igual. Como que agora? Né? E aí vem, a culpa é minha, né? A questão, mais uma culpa em cima de uma mulher que já vem há muito tempo levando isso. Então, eu acredito que essa fase é muito isso. Vivi muito para os outros filhos. Isso, exatamente. Carreira, eu ia colocar também. Né, a mulher acaba se, né, doando, né, acaba sendo o esteio, vamos dizer, né? Se a gente for pensar numa família, na casa, ela acaba cuidando de todos e ela acaba sempre. Isso é algo que eu escuto muito também no consultório, né? Eu faço tudo por todos, né? Eu acabo esquecendo de olhar para mim. Então, para os filhos, sempre ela está pronta ali para os filhos, né? Organizando rotina, organizando alimentação da casa. E aí, quando chega nessa fase, né? Muitas vezes, os filhos já estão numa outra idade, também já numa outra fase. Ela já está num outro momento também de trabalho. Então, é uma fase da vida que você começa a repensar outros valores, né? São outros valores que começam a vir. Então, os filhos já, muitas mulheres nessa fase, os filhos já estão saindo de casa, e aí ela se depara com esse momento onde ela podia estar vivendo plenamente, e ela começa a sentir coisas, falando, puxa, caramba, agora que eu posso realmente aproveitar, eu estou sentindo uma mudança de humor, o meu corpo que já não funciona da mesma forma, o que eu posso fazer? Né? O que dá para a gente fazer? E aí o emocional vem junto, caminha junto. E aí, você acredita também, Nádia, aqui, eu fiz algumas perguntinhas aqui até para a gente seguir, senão a gente vai aqui conversando, é um assunto muito bom. Voltando aqui, eu quero falar uma pergunta. Oi, André, o André é um super personal que está aqui, ele colocou uma coisa importante, né, sobre os hormônios, o estrogênio retira a gordura abdominal, para que se acumule nos flancos, pois até a menopausa, teoricamente, a mulher ainda pode engravidar. Portanto, o estrógeno retira da barriga. Na verdade, André, essa mudança, né, que acontece nessa fase da vida é que vai diminuindo os hormônios estrógeno e progesterona, e isso acaba mudando também a forma como o corpo armazena a gordura, né? Então, essa gordura que anteriormente a mulher acabava acumulando muito mais, né? Se a gente for ver, a mulher é ginoide, né? A gordura mais nas coxas, nessa parte do bumbum e um pouco menos na barriga. E quando o estrógeno, né, e progesterona diminuem, essa composição ela altera, e aí vem a alteração nessa parte da barriga. E sim, ela pode engravidar até o momento onde ela tem esses hormônios ativos, né, que muda muito de mulher para mulher. Esse é um outro ponto, né, Nádia? Cada mulher está numa fase da vida, não fase da vida, mas numa fase hormonal também. Então, não existe uma receita pronta. É cada mulher que a gente vai atender, cada mulher que a gente vai encontrar, a gente vai entender o momento dela e aí sim trazer as estratégias. E ele me pergunta o que eu acho da reposição hormonal com testosterona. Eu acho que principalmente a reposição hormonal, quando a gente pensa na reposição, que hoje está muito mais atualizada, né? As pessoas estão entendendo que ela é importante e muitas vezes importante nessa fase da vida também, da perimenopausa. Tem muitos médicos e aí que já tratam isso de uma forma sutil.
antes da gente olhar para a testosterona, claro que ela também é um hormônio importante da gente olhar, está relacionada à libido, está relacionada ao ganho de massa muscular, né, que é bem diferente para o homem, né, e hoje em dia tem muita controvérsia, né, a gente vê mulheres até usando do testosterona além do que é necessário, né, para trazer um corpo muito mais musculoso, que também eu acredito que não é saudável. A gente tem que olhar para esses dois hormônios, que eles são, vamos dizer, o guia, né, Nádia? O guia é o estrógeno e a progesterona, quando a gente pensa numa mulher. Quando a gente pensa que esses ovários eles estão ali trabalhando, querendo dar conta, né? Assim como a mulher quer dar conta nessa fase, esses hormônios eles precisam dar conta. Que começa, né, Nádia, no cérebro. Essa diminuição, né? Essa sinalização, né? Começa ali no cérebro para a produção poder aumentar. Então, o eixo ovário, cérebro, hipotálamo, né? Hipófise é realmente o que sinaliza a gente. Então, eu acho que a testosterona ela precisa ser olhada, sim, mas não só ela. Como a gente não pode, não sei você, Ana, né? A parte hormonal não é com a nutrição, é com a medicina, isso, né? De reposição e tudo mais. Por isso, inclusive, a gente veio aqui, né? Queria ter uma médica aqui também, né? Para a gente conversar sobre. É uma ideia, podemos trazer da próxima vez, né? Porque o trabalho tem que ser conjunto. Né? Quando a Ana falou, eu falei, Ana, eu vou como terapeuta, não como nutri, porque tem que estar, né? Essa questão, seja uma psicóloga, né? Mas precisa de uma terapia junto, não só nesse momento, mas principalmente nesse momento, né? Porque a reposição hormonal vai depender do que o médico, a médica, por isso que é importante sempre estar acompanhando com alguém que você primeiro confia, porque se você não confia, você vai questionar, porque na internet falam que. Então, assim, eu confio na minha médica. Eu confio na visão dela, eu sei que ela está estudando, está atualizada, né? Então, o que ela me passar, eu acredito que é importante para mim. Então, eu estou aqui, por exemplo, né? Com o meu hormônio, né? Eu vou repassar isso para ela, faz sentido nesse momento? Olha, não fez diferença, não, os exames continuam assim, ok. Porque, como a Ana disse, não existe receita de bolo aqui. Eu percebo que a frustração muitas vezes é, nossa, estou tomando há não sei quanto tempo e nada mudou. Calma. Calma. Isso. Não é a mesma coisa como o seu corpo, ele já aprendeu, ele sabe, ele solta um pouquinho aqui, segura ali e assim vai. Aqui a gente está manipulando algo para melhorar, para não existir essa queda brusca e você, né, quase desfalecer. Né? Então, existe um processo, não é algo pontual. Vou lá numa consulta, ela me deu e eu fico isso o resto da vida. É um acompanhamento. E em conjunto, né? Em conjunto. E é engraçado, né? Diferente, porque antes disso, né? Antes dessa fase de rotina, a médica fala, não, você pode voltar uma vez por ano para a gente fazer todos os exames e ver o que está acontecendo. Agora, nessa fase, né? Pelo menos a médica que me acompanha, né? A doutora Patrícia de Mello, que eu amo de paixão, ela me vê a cada 6 meses, porque a cada 6 meses tem ajustes, né? E eu até falo com ela, de repente, acho que até há 4 meses, 3 meses, a gente já precisava revisitar, porque eu já sinto que algumas coisas vão mudando. Mas é realmente um momento, né, Nádia, da gente se olhar de uma outra forma, de uma forma mais amorosa também, porque a gente vai ter que ter muita paciência. Né? Essa fase é de paciência. Paciência, resiliência. Então, se a gente não está disposta a isso, vai ficar muito mais difícil. Né? E trazendo agora, né? Porque senão a gente vai também devaneando aqui e vamos falando muita coisa legal. Mas trazendo aqui, então, para a nutrição e também aí para a questão, né, bem emocional. Para a nutrição. Vou falar um pouquinho agora da minha área. O que eu percebo que muda, né? Que ela fala, puxa, eu fiquei sem comer, eu não estou vendo melhor, eu não estou vendo a mudança no meu corpo que eu gostaria, o sono ele está muito ruim, eu não tenho disposição para fazer atividade física, e a gente sabe que nessa fase a atividade física é de extrema importância. Então, 2 hormônios, eles desregulam realmente os outros hormônios,
né? Por isso que a Nádia falou que, às vezes, o médico, ele entra com uma reposição dependendo do sintoma que você traz para ele e do que você está passando naquele momento. Às vezes, você entrar com um pouco de algum tipo de hormônio, nossa, já muda completamente. Isso eu percebi comigo, e eu percebo com algumas mulheres que vêm, nossa, eu fui na minha médica, puxa, ela entrou com um pouquinho do estradiol que eu estava, gente, eu voltei à vida. Né? Então, a gente não pode ter o preconceito aí com relação à reposição hormonal. É importante você conversar com o médico e fazer uma análise, né? Se você pode tomar primeiramente, né? Se é interessante nesse momento ela entrar, qual o hormônio que é interessante, né? Isso cabe ao médico. E ainda a parte da nutrição, o que a gente pode fazer? A gente vai ajustar muito mais a questão da qualidade do que você vai comer. Quais são os nutrientes que a gente vai incluir nesse momento? Porque se a gente pensa antes dos 40, né, Nádia, com 20 e pouco, você fala, puxa, abusei, tirei férias, ou tive um feriado, né, onde eu abusei, eu comi mais, eu comi diferente do que eu como habitualmente. Puxa, a gente fecha a boca, né, você para, você volta muito rápido nessa fase, não é bem assim, né, porque se a gente também come de menos, a gente vai piorar todos os sintomas desta fase, né? Então, comer de menos, você vai estressar mais ainda ali o seu corpo, né? A questão do cortisol. Então, você comer alimentos da forma correta, né? Alimentos em horários corretos. Que tipos de alimentos a gente vai comer? Então, a gente pensando na proteína, que já é uma fase aonde a relação com a comida muda, os outros hormônios de fome e saciedade também mudam nessa fase, né? Com essa mudança hormonal. A gente pensando na proteína como um nutriente que a gente já tem uma perda da massa muscular já com o envelhecimento, que é natural. Né, mais o declínio hormonal. Então, a gente pensar na proteína como algo que vai te trazer mais saciedade, porque a gente sabe que é um nutriente que ele traz mais saciedade mesmo, tá? E onde a maioria falha, né, Ana? E aonde ele acaba falhando na quantidade, né? Na quantidade, no tipo, na distribuição. Por isso que se fala muito da proteína, né? Proteína, né? E aí também tem um exagero. A gente tem um exagero para um lado e aí só comem proteína. Não é isso. A gente precisa equilibrar os outros. A gente precisa de carboidrato, a gente precisa de gordura boa. É a gordura que é responsável pela produção dos hormônios, né? Então, se a gente tira a gordura, a gente também não produz hormônio. Então, assim, é um quebra-cabeça que o nutricionista que está preparado para essa fase vai conseguir ajudar essa mulher. Porque também não é algo que se faz tudo junto, né? E aí, pensando que a Nádia, ela também tem uma expertise muito na questão do intestino, que ela pode trazer aqui para a gente, além da questão mental, a importância do intestino, né, Nádia? E a importância do intestino vem em todas as fases, obviamente, mas aqui se transforma ainda mais pontual, eu diria. Porque, assim como diminui os hormônios, também começa a diminuir digestão, enzimas digestivas, que isso faz parte do próprio envelhecimento, né, da fisiologia do nosso corpo, né? Então, pensa que eu já não estou comendo como eu deveria, porque eu começo um déficit muito calórico no apavoro, como diz a Ana, né? Vou simplesmente parar de comer. Essa frase de fecha a boca aqui não existe, né, gente? A gente precisa das necessidades, assim como a Ana Paula veio nos falar. Só que o intestino, nesse contexto aqui, ele vem com essa diminuição de digestão. Por quê? A mulher já está mais estressada, parece besteira, mas ela começa a comer ainda mais rápido. Né? Então, a digestão já começa pela boca. A gente vai diminuindo enzimas, então passa por aqui, meio que vai. Né? E chega ali o intestino que se vire para dar conta de tudo isso. E aí, nessa conta de vou aumentar a proteína que está tudo certo, não está tudo certo, porque a digestão já está comprometida, vai sobrar muita proctobactéria lá no intestino. Isso vai fazer o quê? Desregular esse microbioma, que é a famosa disbiose,
né? Sim. Intestinal. Então, aqui, fora o estroboloma, que se a gente entrar aqui dá outra live, né? Exatamente. Mas vamos entrar só nessas disfunções básicas, né? Sim. A gente até teve uma aula final de semana, né, Ana, que a gente falou... Foi incrível. Tinha eu ia até falar dela também. Sobre o Mindful Eat, né? Comer com atenção plena. E aí, vou voltar um pouquinho para o mental aqui, tá, Ana? Isso. Tudo tá... A mulher mudou, né? Eu gosto dessa frase, eu até anotei, tá? Depois dos 40, muitas mulheres não estão apenas lidando com hormônios, né? Elas estão lidando com a pergunta, quem eu sou? E essa pergunta nos traz tudo mudou, né? Como você falou, o filho vai sair, e agora? Quem eu sou nessa fase, né? Corpo, mente, espírito aqui, literalmente. E aí, puxando esse gancho do respirar, do comer devagar, para ajustar essa digestão, que não é mais a mesma. Aos 20 anos, a gente saía comendo, mastigando, e saía correndo, e o corpo que lute. E o corpo, exatamente. Hoje não mais. A gente precisa sim dessa pausa, a gente precisa sim desse tempo, né? A gente precisa sim dessa atenção plena para nós mulheres. Exatamente. Ô, Nádia, estou vendo aqui, você comentou da nossa aula, né? Eu e a Nádia, a gente faz uma formação, né, da nutrição holística, e a gente teve aula nesse final de semana com o nosso querido mentor, Rodrigo Mendanha, que realmente é uma pessoa extremamente especial. E justamente esse final de semana a gente falou sobre mentalidade, né? O tema da aula, o principal, é o que a mentalidade, né, interfere aí no nosso sistema como um todo, né? E aí a gente ficou refletindo, eu e a Nádia, puxa, olha, tem tudo a ver com a nossa live, de repente não era para a gente ter feito a live mesmo semana passada, e era hoje, depois dessa aula, né? Verdade. Então, e ele trouxe uma coisa muito interessante, né? Quando a gente traz, então, o corpo mudou, a vida mudou, a gente precisa olhar e a gente precisa se olhar, né? A gente olhar para dentro, né? Esse autoconhecimento. É importante a gente ter esse autoconhecimento, que é isso que muitas mulheres acabam se deparando mesmo nesse momento de vida, né? Então, o corpo, ele é só um sinalizador ali que a mulher precisa se olhar e se cuidar de uma nova forma. E ele falou uma coisa muito interessante, né? Então, a mulher, durante 40 anos, viveu de uma forma, 45 anos, viveu de uma forma, né? E isso acontece quando a gente pega pacientes até um pouco mais idosas, né? Como é que a gente vai fazer com que a pessoa mude, de repente, né? A forma dela se olhar e olhar para o corpo, né? E olhar para a alimentação. Não é em um momento, né? Eu e a Nádia, a gente trabalha dessa forma, com planos de acompanhamento, onde a gente tem alguns encontros com os pacientes, né? Para a gente poder fazer todo esse ajuste, porque não é em um momento, não é rápido. Eu sei que a vida está muito acelerada, mas esse é um momento que pede presença no que você faz. E ele falou uma coisa interessante, que para que a gente consiga mudar o nosso comportamento, a gente precisa antes dar um passinho para trás. Antes o quê? Ter esse ajuste interno, né? Esse controle interno que ele falou. Eu até anotei isso também. Se a gente não mudar o nosso estado interno, a gente não consegue mudar o comportamento e mudar o hábito. Né? Então, se a gente já sai querendo mudar comportamento, então eu vou tomar mais água, né? Então, eu já começo a tomar água um pouco mais. Nossa, foi legal a primeira semana, mas daí na segunda a gente já esquece de novo, a gente volta para trás, a gente não consegue sustentar aquela mudança de comportamento se a gente não faz essa autoanálise, vamos dizer, esse controle interno anteriormente, né? Que é a disciplina, que é a presença, que é a gente fazer de forma repetida, né? Determinados comportamentos que a gente quer mudar. A gente não consegue mudar isso de repente, né? E todos ao mesmo tempo. Exatamente, a autopercepção. Fala você agora, que eu já falei demais, vamos. Não, era bem isso que eu estou até escrevendo aqui, porque eu acho legal ficar no chat, porque eu gosto desses 3 autos que, inclusive, a gente
conversou em uma mentoria, eu conversei com o Rodrigo, né? Começa com a autopercepção. Depois vem a autorregulação, para depois vir o autoconhecimento. Então, se a gente para e pensa, né? Isso faz parte do meu método também, com certeza está no meio do teu, né, Ana? Porque a autopercepção é isso que a gente está trazendo aqui hoje, do 40+. Opa, alguma coisa mudou. E eu até falei, hoje eu comecei a trabalhar, vi os 2 fones aqui e aquilo, eu falei, deu um insight, bora lá, vamos fazer isso. Por quê? A mudança gera resistência. É normal do ser humano. Mudei, eu vou resistir. Só que aqui a gente entra nessa autopercepção de, ok, mudei, estou mudando, o que eu preciso fazer? Tem que mudar a pergunta, né? O que eu preciso fazer? Ok, eu preciso buscar uma ginecologista, um endócrino, alguém que trabalhe com isso, preciso de uma nutricionista, preciso de terapia, porque eu não estou aguentando sozinho, né? Eu digo que é os 3 pilares no mínimo. Depois disso, a gente vai para a autorregulação. Aí é nesse ponto que a gente realmente entra, né? Como profissionais aqui, te levando para isso, te ajudando a regular, né? Olha, até aqui, não, volta, vem, espera, né? Eu, na terapia, calma. É olhar para ti e dizer, calma, tá tudo bem, vai passar, né? É dizer o calma, no tipo assim, por que você tá se chicoteando? O mundo já faz isso, gata. Deixa pra lá. Você não precisa disso. Respira fundo, olha tudo que você construiu. Parar e olhar para trás. E aí vem o autoconhecimento. Porque você veio nessa caminhada. Não, o autoconhecimento não é algo que chega e te dá ali, assim, sabe? Uma coisa muito... É devagar. Né? Nessa autopercepção, autorregulação e autoconhecimento. Perfeito, Nádia. Olha que importante isso que a Nádia trouxe, né? Esse caminho que a gente precisa fazer para que a gente chegue na menopausa bem, né, Nádia? Isso que é importante, a gente pensar nessa fase, né, da perimenopausa, que antecede mesmo a menopausa, é uma fase da gente construir essa nova mulher, quem a gente quer se tornar? Quem a gente quer se tornar? Essa pergunta a gente precisa fazer, né? E quando a gente fala da nutrição, a nutrição, ela é uma nutrição, não só a nutrição do que comer, do que fazer, né? A gente precisa estar tudo conectado, né? A gente precisa ajudar essa mulher nessa regulação, como você falou. Na regulação, muitas vezes, da rotina, do estilo de vida dela, da rotina do dia a dia, trazer isso para a realidade dela, né? Então, cada pessoa que a gente pega é uma realidade, né? É uma forma de viver, é uma bagagem que ela traz com relação à alimentação. Então, hoje em dia, já pego mulheres, né, acredito você também, já tomando um monte de suplemento, achando que o suplemento que vai ajudar ela a sair desse estado que ela está. Então, não, calma, né? Eu sempre falo, menos é mais. Então, eu não sou aquela nutricionista que logo vai já dar os suplementos. Calma, a gente primeiro precisa fazer a regulação. Claro que tem suplementos que são muito legais, são interessantes, mas tem um momento certo de você introduzir. Se ela não consegue nem ter uma rotina de alimentação, né? Ela não consegue organizar os horários, o horário que ela come, ela não consegue olhar para a mastigação, para a digestão, o intestino dela não está funcionando, o sono não está funcionando. Então, como é que ela já quer entrar com um suplemento ali antes de regular tudo isso? Né? Então, é muito importante. Eu gosto da frase que o corpo não sustenta hábitos que a mente sabota. É forte. É forte, mas é verdade, tá? O corpo não sustenta, vou repetir, hábitos que a mente sabota. Eu acho que eu postei hoje, inclusive, essa frase, porque essa frase ficou assim, desde quando eu fui construir um método, ela veio muito forte, né? Porque eu tenho essa questão da terapia junto com a nutrição. E isso bateu tão forte para mim, porque é isso que você comentou. Uma semana eu consigo tomar água, na outra não. O que mudou? É a mesma... Segunda, terça, quarta, tudo a mesma coisa. Eu trabalho no mesmo lugar. O que está mudando? Alguma chavezinha aqui, né? Alguma chave. Porque você sabe que água é bom, você sabe que precisa tomar, você sabe que se você não tomar o suficiente, vai dar ruim depois ao intestino e outras questões mais. Sim. Porém, você não consegue dar esse passo. E aí que vem essa questão também da gente... Eu vou ter que falar isso. Vamos nos acolher mais, mulherada. Vamos se acolher.
Tá tudo bem, eu errei, passa para frente. Amanhã é outro dia, é outro, sabe? Viver em guerra com essa mudança não vai resolver. Vai ser pior, né? Você vai passar pela fase pior, da pior forma possível. Então, precisa dieta, treino, né? Muito importante. Aqui, né? Olha lá, eu estou vendo que a Sandra entrou também. A Sandra também é uma super personal. A gente já fez live junto. A gente precisa fazer mesmo, Nádia, uma live com todos os profissionais, porque é um combo, né? Que é bem importante. Todos nesse momento são importantes, né? A atividade física não é de... é literalmente parte do tratamento, né? É parte do tratamento agora, né? Depois de 40. Deveria ser antes, mas vamos lá, né? A gente podia colocar essa live 30 para frente, gente, porque é aqui que a gente tem que pensar, né? A gente precisa construir, né? Isso, construir tudo isso, verdade. Então, aqui é importante, né? Não adianta também só mudar a alimentação, aquilo, se você não mudar seu pensamento, não se acolher. Eu venho muito nessa do acolhimento, né? E assim, os profissionais vão te acolher? Sim, né? Mas se você não fizer isso, a sua mente vai te sabotar. E você não vai continuar os hábitos que estão sendo construídos junto com todo esse pessoal que está te acompanhando. Perfeito, exatamente. Porque o exercício, né? Se a gente for falar do exercício, a pessoa vai se alimentar bem, né? Então vai consumir ali a quantidade de proteína que ela precisa. Mas a proteína sozinha, ela não te ajuda a manter a massa muscular, a construir o músculo que você quer, né? Você precisa do impacto, né? Você precisa do impacto de força, principalmente, né? De exercício de força. Eu ia falar do impacto para a questão óssea, porque é uma outra coisa importante, né? A gente fala muito dos sintomas para fora, né? Dos sintomas que a gente sente, que é o fogacho, que é né, esses calores que a gente sente principalmente à noite, o ressecamento da pele, o aumento da gordura abdominal é algo visível. E as questões internas invisíveis que a gente não vê, né? Com essa mudança hormonal, que é a questão óssea, que é muito importante, né? A gente vai começando a perder a densidade articular, né? Cardiovascular também. Então, esses 3 pontos, esses 3 olhares que normalmente o médico ele acompanha isso e pede, então, os exames para fazer o acompanhamento, densitometria óssea, toda a parte de cardiovascular, então, além dos exames laboratoriais, os exames de imagem, né, carótida e tudo mais, todos esses que a gente faz, os ultrassons, é importante a gente olhar para isso também, né, porque é algo silencioso, é algo que não é palpável, que você não vê, mas os hormônios, eles também estão impactando isso. Então, o exercício de força te ajuda nessa questão óssea também, né? Fortalecimento, né? A gente vê muito idoso com sarcopenia, né? Tá, mas essa sarcopenia não começou ali. Né? Exatamente. Foi bem ali atrás, né? Então, estar atento a isso, né? Não é uma questão estética aqui. Não é uma questão estética, é uma questão literalmente de saúde e longevidade. Viver bem, né? Eu falo sempre, eu quero pelo menos 100 anos estar aqui na Terra para poder fazer tudo o que eu quero fazer aqui e o meu legado ficar aqui. Mas eu quero estar até os 100 anos como os da Blue Zones lá, né? Os centenários, bem mental, fisicamente, emocionalmente, porque não vale a pena estar aqui tanto tempo se arrastando, né? E isso essa construção realmente começou depois dos meus 35. Quando eu olhei para isso, Ana, né? Eu me formei após a Ana é formada há muitos anos, né? E eu me formei há pouco tempo, porque eu olhei para esse lugar e eu falei, gente, é aqui que eu preciso estar. Né? Eu mudei a minha vida primeiro como paciente, fui até uma nutricionista, vi tudo isso, eu falei, gente, eu quero isso para mim. Né? Eu resolvi ser agente de mudança também, porque eu vi que era isso, não tinha outro lugar. E eu sou completamente apaixonada, né? E eu acredito fielmente que a gente deve não remediar, mas sim olhar antes e prevenir. A gente tem como hoje, como uma live dessa, com essas informações, a gente tem informações. Então, não dá para deixar para depois. Inclusive, se você está aqui hoje, aqui agora, não é por acaso.
Sim. Acaso a gente não acredita em acaso. Né? É uma chavezinha para dizer assim, ó, que seja uma mulher, né, Ana, que vê essa live e fala assim. E mesmo quem está vendo depois, né, quem realmente parou para assistir o que a gente está falando, né, não é por acaso. Não é por acaso mesmo. Ô, Nádia, e aí uma outra coisa, né? Quando a mulher, ela muda, né, a forma como ela se olha, então ela se olhou diferente, ela está realmente tendo esse cuidado, fica mais fácil ela cuidar da questão da saúde, do corpo e tudo mais? O processo, né? O processo, você percebe nos seus atendimentos que quando ela tem esse entendimento, então, interior, que ela precisa fazer isso, o processo ele flui mais leve, ele flui mais fácil, você percebe? Percebo pela maturidade emocional mesmo, sabe? Vou voltar, mas é porque é poderoso. Dessa autopercepção, daí ela chegou na autorregulação, gata, ela está no autorreconhecimento. E aí, ela se conhece tanto que ela falou, eu não vou deixar isso passar. Né? Ela se conhece tanto que ela falou, não, eu preciso disso. Ela entra num processo de que aceitação desse novo corpo, dessa nova fase, dessa nova mulher, né, 40 mais que a gente fala aqui, né? Então, fica muito mais fácil do que o caminho inverso. Né? Muito mais fácil. Lutar contra, né? Sim. Sim. É porque chega nesse ponto, nessa questão de que a gente precisa assim, vou ter mais disciplina, é isso que me falta. Mas espera aí, se você não tem uma base, você vai conseguir ser mais disciplinada? Se aqui não estiver bem reguladinho, não vai. Vai vir autossabotagem. Exatamente. Não é porque a gente quer, né? É porque acontece. É isso que acontece, né? Então, muitas vezes, qual é a base disso? Existe medo, existe insegurança, existe crenças limitantes, muitas crenças limitantes. E a gente é uma geração que hoje se fala muito, né? Os 50, os novos 30, né? Porém, é muito bonito na foto, porque a gente vê a diferença, né? Eu vi minha mãe com 40 anos, eu achava que ela já era velhinha. Hoje eu tô Exatamente. jovem. Eu lembro muito o cabelo da minha mãe, as roupas que ela usava, né? Era muito diferente do que a gente usa. Diferente do que a gente usa. Eu fiz 50 anos no ano passado, né? Então, para mim, assim, eu não me vejo com essa idade, né? Todo mundo fala, nossa, mas você tá bem. Eu falei assim, não, eu sei, mas eu tenho 50 anos, né? O meu corpo já não funciona mais como um corpo de 30. Por mais que por fora ele esteja bem, mas eu percebo algumas limitações. Hoje eu postei aqui que, puxa, eu torci o pé, né, na hora de correr. Vou tentar correr e acho que eu torci o pé, não sei, veio uma dor que... Então, assim, não funciona, não dá para eu sair correndo sem aquecer antes, sem fazer coisas antes. Então, esse olhar que é importante a gente ter para poder a gente ficar, né, a gente ficar bem e viver saudável, né? A gente quer viver mais, mas a gente precisa viver de uma forma saudável. Então, quando a gente se olha e a gente entende essa fase, a gente começa a cuidar da saúde de uma forma muito mais leve, né? E a gente não está dizendo aqui, a gente não está romantizando nada em dizer que é fácil. Claro que não é, né? E também não estamos dizendo aqui que não vai ter momentos difíceis, que não vai ter um momento ali que você realmente, puxa, hoje eu não estou disposta, eu realmente dormi mal, porque essa fase da perimenopausa, mesmo às vezes você usando ali tudo que a sua médica te orientou, é uma fase que oscila, né? É uma fase que vai ter momentos ali que você realmente não vai se sentir bem. Então, mas quando você está assistida, né, Nádia, quando você tem profissionais para caminhar junto, fica muito mais leve, fica muito mais fácil. Né, você entende realmente o que pode acontecer e o que você consegue fazer na sua vida aí no dia a dia. É atualizar, eu gosto dessa frase também, atualizar a sua própria identidade. Assim como você atualizou, você faz a identidade lá, literalmente, gente, a carteira de identidade, né? Você vai ter que mudar, E por quê? Porque a foto muda. E não é a foto que mudou, gente. Somos nós que mudamos. Né? Não somos mais aquela criança, então a gente vai mudando as fotos e vai atualizando a identidade. E essa identidade interna também.
É nessa identidade interna que a gente vai mudar. E aí, por isso que transforma mais fácil. Não é que seja fácil, a Ana Paula falou, não é que seja fácil. Ninguém está aqui para dizer, não, tá tudo bem. Desafios. Só que eu gosto de falar sempre que os obstáculos vão acontecer em qualquer área da nossa vida. Exatamente. E fase. E fase. Você tem duas formas de enxergar, né? Ó vida, aos céus, o azar lá do desenho, né? Ou o que eu preciso aprender com isso? Qual é o meu próximo nível depois disso, né? Aonde que eu vou conseguir superar? De que forma que eu... Pensa como que você está aprendendo, sabe, nessa fase. A escolha é sua, né, Nádia, em ver o copo mais cheio ou o copo mais vazio, né? Você agora precisa se responsabilizar também pela alimentação, né? Pelos alimentos. Eu nem gosto tanto de comer... vamos colocar aqui, eu não gosto tanto de comer verduras verdes escuras. Bom, mas, puxa, essa fase vai fazer diferença você comer, né? As frutas vermelhas que vão te ajudar, né? Que são mais antioxidantes, incluir a própria linhaça, incluir umas sementes, incluir um pouco mais de proteína, e hoje em dia a gente tem formas e formas de proteína, tem proteína, gosta de comer a carne, né, frango, peixe, que são as proteínas que a gente sabe que acaba entregando uma quantidade, uma porção pequena, uma quantidade grande de proteína. Você não gosta, hoje em dia tem outras formas de você incluir a proteína, tem as proteínas vegetais, que são tão importantes, tem a quantidade boa de fibra, que também é importante, né? Tem as proteínas em pó, que a gente já sabe, que a gente conhece. Então, tem muitas formas, e quem vai ajudar isso é o nutricionista, a te dar ideias, a colocar isso no seu dia a dia. A alimentação, ela pode ser gostosa, né? Então, a gente tem essa autorresponsabilidade, a gente já está mais madura, né? Então, a gente já tem esse entendimento que algumas coisas é importante fazer, né? Não dá para a gente só fazer tudo que a gente gosta, brinco, né? Brinco até com os meus filhos mais velhos. Tem coisas que não, né, já não cabe mais, você já não é mais uma criança, agora você está numa outra fase. Então, incluir determinados alimentos, fazer mudanças, entendendo, obviamente, a mentalidade que precisa mudar, entendendo por que você não está conseguindo, talvez, fazer essa mudança, autossabotagem, precisa, talvez, de um medicamento. Hoje em dia, a gente está numa fase também, né, Nádia, de medicamentos que muita gente vem tomando, eu vejo mulheres tomando, né, que são os análogos do GLP-1, que veio com tudo aí, do ano passado para cá ainda mais, que são medicamentos que, quando bem indicados, bem orientados, é uma ferramenta muito bacana, mas vamos pensar, essa mulher 40 mais, 45 mais, que já está cansada, já é uma fase que ela não está se cuidando direito, e aí vê essa gordura a mais, resolve tomar por conta própria esse medicamento. O que vai acontecer com ela? Puxa, vai realmente piorar muito mais os sintomas e a questão de disposição e cansaço. Agora, as mulheres que eu vejo que estão usando e que estão com acompanhamento médico, o médico está orientando, ela tem o suporte da alimentação, estão se sentindo muito bem. Eu tenho uma que está comigo, que ela não está aqui hoje, mas ela sempre está aqui junto. Ela mudou muito a vida dela, né? Com o acompanhamento da médica, com o meu, e fazendo aí o que tem que ser feito também, né? Ela se comprometendo com as mudanças. Ela realmente tem mais de 60. E mudou muito a composição corporal, conseguiu aumentar a massa muscular. Então, a gente tem que olhar para tudo isso, né, nesse momento. É indicado, né? É indicado. Porque a gente tem sempre, na medicina, na saúde como um todo, a gente tem sempre dois lados, né? Vai melhorar? É isso que a gente precisa resolver primeiro, porque não dá para resolver tudo muitas vezes de uma vez só, né? Então, vai ajudar muito, ok, é isso que a gente tem que fazer, mas sempre com acompanhamento, né? Eu tenho pego muitos casos e eu participo de vários grupos de estudo, e num deles se fala muito, por exemplo, sobre queda do cabelo. Aí você já está numa fase que você já não está se reconhecendo muito bem, com várias mudanças. Aí seu cabelo é tipo assim, Sansão, literalmente, né? Sim. Aí começa a cair cabelos assim, como se fosse... E, gente, cai muito. Então, cai muito. Precisa olhar para isso, porque você vai ter que estar assistida na questão
nesse caso, vai ter que ter uma suplementação. E outra Sim. coisa, muitas vezes não é só a suplementação, é um estresse fisiológico que um emagrecimento muito... E aí é 3 meses, e não tem como chorar, não tem como fazer... É 3 meses porque é o fisiológico aqui. Então, percebe que é muito difícil você tentar fazer isso sozinha, e aí a gente, literalmente, estamos aqui, né? Ninguém é contra nada, a Ana já falou. Não. Só que, desde que esteja acompanhado, com indicação, que seja bem organizado tudo isso, ferramenta. Estamos aqui para usar todas as ferramentas possíveis para melhorar a vida de vocês. Com certeza. Nádia, eu acho que assim, 6 horas a gente já falou bastante coisa aqui, a gente ficaria, né, aqui conversando muito mais. Acho que cabe a gente conversar de novo e trazer realmente talvez mais outros profissionais. Foi muito, muito bom. E aí eu quero te provocar aí com uma mensagem final. O que você quer deixar, né, de mensagem final de tudo isso que a gente, enfim, conversou? Qual é a mensagem para deixar aqui para essas mulheres? Os 40 a mais não são o começo do declínio. Eles são, na realidade, o começo de uma consciência. Eles são, na realidade, uma outra fase da sua vida. Sabe? Não é o fim. Não. É só o começo. Se a gente tem hoje... Eu até me arrepiei, Ana, olha aqui. Olha, eu também, viu? Se a gente tem uma expectativa de vida hoje nas mulheres no Brasil em torno de 80 anos. Você pode olhar o copo meio vazio ou meio cheio. Você escolhe. E assim, se tiver difícil para te escolher a melhor parte, que às vezes a gente sabe que procura. Procura a Ana, procura a mim, procura qualquer profissional, mas que possa te ajudar a encontrar esse copo meio cheio. Porque existe esse lugar aqui, né? Então, o que eu quero dizer para todas nós que somos 40 a mais é que é uma fase, sim, de desafios. Mas a gente tem que pegar todos esses desafios e transformá-los e transmutá-los, como diz bem nosso mentor Rodrigo Mondanha, né? Para nos tornar cada vez mais fortes no nosso legado e na nossa missão aqui. Perfeito, Nádia, muito bom, exatamente. Foi muito bom conversar com você, essa mensagem final fechou, eu não preciso nem falar nada, mas foi muito bom o nosso papo, conversamos muito, né? Trouxemos aqui alguns pontos para as pessoas se ancorarem, se olharem. Claro que a gente não aprofundou muito na questão, né, da alimentação, a gente falou muito mais do que realmente a vida está pedindo esse novo olhar, né? Como que você consegue olhar para a vida de uma outra forma e que pode ser a melhor fase realmente da sua vida. Com certeza. Mas pode seguir a Ana, que vai ter muitas dessas orientações, né? Porque quem dá dica é blogueira. A Ana é profissional. Blogueira. Exatamente. A gente está aqui, né, com um canal justamente para trazer informação de qualidade. E se ficou com alguma dúvida, você que está assistindo depois, pode mandar mensagem para mim, mensagem para a Nádia, que a gente vai estar super aberta aqui para conversar com vocês. Obrigada, viu, Nádia? Foi muito bom estar com você. Obrigadão. Hoje conseguimos. Conseguimos. Daqui a pouquinho eu encerro aqui no YouTube, espera um pouquinho. A gente encerra aqui, depois eu encerro ali. Obrigada. Olha minha mãe entrando aqui, live esclarecedora. Muito bom. Querida. Beijão, Nádia. Beijo, tchau. Tchau. Obrigada a vocês também. A gente encerra agora também aqui no YouTube, né? A gente finalizou agora lá no Instagram e vai finalizar aqui. A gente estava dividido em 2 telas, então olhando um pouquinho mais para cá do que para cá, mas o que importa realmente é a mensagem que a gente quis passar aqui para vocês, né, Ana? Tem alguma coisa para encerrar aqui também? Vamos encerrar. Eu acho que essa é uma fase, né, dos 40 a mais, é uma fase onde pede realmente um novo olhar para todas essas mudanças que vêm acontecendo, mas é uma fase onde, se você tem essa autopercepção, né, o que a Nádia trouxe foi muito interessante, foi muito importante, começa já as primeiras percepções de mudança que você vai observando no seu corpo, você vai entendendo que elas precisam ser olhadas com acolhimento, com carinho, com presença,
você consegue chegar na próxima fase, que é a menopausa, de uma forma muito mais leve, muito melhor e com muito mais saúde, né? Que é um preventivo. Verdade. Foi muito bom, mas... Essa mensagem, né, mais importante. Não só falando da comida, né? Eu acho que é muito mais amplo nessa fase, a gente ter esse olhar para o mental, né? Então, se não mudar a mentalidade, né, Nádia, que você mesmo falou, se a gente não muda esse novo olhar, mentalidade, porque a gente é outro, a gente mudou mesmo. A gente não vai conseguir fazer essa fase ser a fase mais completa da nossa vida, né? Eu entendo assim, a fase mais proveitosa da nossa vida. E é o que a gente... estamos na primeira formação de nutrição holística do Brasil e do mundo, né? E é isso, na realidade, que a nutrição holística traz, né? Esse olhar além das calorias, né? Esse olhar além do reducionismo nutricional, como o nosso mentor tanto nos fala, né? Que vai além da caloria, que vai além do prato em si, né? Mas é olhar com atenção para corpo, mente e espírito, né? Trazendo esse todo, porque nós não somos separados, nós somos esse todo, nós precisamos desse olhar. E vou te falar, aqui mais do que nunca nessa fase, sabe? Mais do que nunca a gente precisa desse olhar, dessa atenção, e é um prazer enorme estar aqui com esse assunto. Quando a Ana falou, eu falei, que máximo. E eu acho assim, depois vocês escrevem aqui se a gente não tem que ter mais. Eu acho que a gente tem que ter mais conversas como essa, viu? Vamos. Foi realmente muito, muito esclarecedora, né? O que a gente realmente queria trazer. E sendo muito, muito realista, né, Nádia? Muito verdadeiro com tudo que a gente está trazendo e que é a forma que a gente cuida dos nossos pacientes, que é essa forma como a gente conversa aqui com vocês. Então, os nossos métodos, tanto o método da Nádia como o meu de trabalho, né, de atendimento e de cuidado com as pessoas que nos procuram. Hoje eu estou muito mais voltada para as mulheres, mas é dessa forma, é esse olhar. Então, eu brinco que eu quero saber a vida inteira dela, né? Não é só o que ela come e montar ali um plano alimentar e entregar, porque plano alimentar, vamos combinar que isso é a parte mais fácil, básica, vamos dizer, né? É a parte mais básica, que hoje em dia a gente sabe que, né, tem a inteligência artificial que pode te ajudar nisso. Mas essa condução que vai fazer toda a diferença e trazer realmente a mudança e a sustentação, né, Nádia? Sustentação da mudança. Porque a gente pega pacientes, pelo menos eu pego, acredito que você também, que já passou por vários nutricionistas, por vários profissionais, né? E não existe uma fórmula mágica, né? Não existe uma fórmula mágica. Se você não se compromete com o processo, a gente não está dizendo aqui que é fácil, mas se você não tem esse comprometimento com o processo, é muito provável que também não vai funcionar dessa vez. É porque existe também uma cobrança excessiva, né, Ana? E assim, estamos aqui para acolher também, né? Além de cobrar. E assim, cobrar, eu nem gosto dessa expressão, né? Porque eu brinco que eu não sou fiscal de prato, né? Estou a gente não é fiscal, exatamente. Orientar quanto, olha, aqui poderia aumentar isso, ok? Né? Não é falha, estamos para melhorar, estamos nesse processo. Por isso a gente faz planos de acompanhamento e não consultas soltas, né? Porque existe um plano, né? Existe uma caminhada para chegar até ali. E porque a gente sabe, a Ana tem quantos anos de profissão, Ana? Eu fiz 28 de formada. A Ana sabe, nesses 28 anos, né, Ana, que muitas vezes é só te passei o plano. Quando alguém me pergunta, eu queria só uma dieta. Eu falei, meu amor, não é comigo, então eu acho que você não. Exatamente. Dieta não existe. Você quer mudar? Está disposta a mudar? Essas mulheres, inclusive, nossos planos também são. Não são restritivos a palavra, mas são muito mais exclusivos no sentido de que quem quer mudar pode vir. Estamos totalmente aqui para isso. Mas se você não quiser mudança, não tem como a gente ajudar, né? Então, é o processo nesse sentido. Então, Ana, esse mesmo arroba é o arroba do teu Insta? Esse mesmo arroba é o arroba do meu Insta, exatamente. Então, se vocês não nos seguem lá no Instagram, tem muito conteúdo. Estamos
reiniciando aqui no YouTube, né, Ana? Mas Sim. tem muito conteúdo lá no Instagram, estamos trabalhando para servi-los lá, literalmente, né? Servi-las, né? Porque a nossa audiência é a maioria mulheres. E será um prazer enorme estar com vocês nesse processo de mudança, autopercepção, autorregulação e autoconhecimento. Vai ser um prazer enorme. Qualquer dúvida pode fazer pergunta aqui, mas pode também fazer lá no Instagram. Perfeito. Tá ótimo. Obrigada a todos que estão assistindo. Agradeço a você, Nádia, e a todos que estão assistindo ao vivo e que vão assistir depois essa live. Foi muito bom esse papo. Muito bom, muito bom. Obrigada, gente. Vamos encerrar aqui. Até a próxima. Vai ter próxima, hein? Até. Tchau. Tchau, tchau.